Oi, galera, tudo bem? Atendimento ao cliente. Sim, um dos trabalhos mais desafiadores que há para se fazer. Trabalhar em cafeterias, trabalhar em restaurantes, trabalhar em hotel, em loja de roupa, telemarketing. Tudo isso é bastante desafiador e bastante estressante. E eu sei bem porque eu tenho uma escola de café, uma torrefação e uma cafeteria há 25 anos. E dou consultoria para vários, já faz 23? É por aí. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre os desafios de se trabalhar atendendo o cliente e como que a gente fez para avaliá-lo. Sim, o Coffee Lab hoje em dia avalia os clientes. E por que nós sentimos a necessidade no Coffee Lab de estampar nas nossas paredes e mostrar para todos os nossos clientes que às vezes nós somos sim destratados por eles? Infelizmente, gente, existe uma herança escravocrata, abusiva, que a gente carrega debaixo da nossa pele, que nos autoriza a destratar aqueles que a gente julga inferiores. Isso acontece todos os dias, em todos os ramos de varejo principalmente, ou de serviços em que a gente tem que atender diretamente o consumidor, em menor ou maior grau. É estrutural. Às vezes a gente não percebe que a gente faz isso. E como numa cafeteria, num restaurante, numa recepção de hotel, numa cozinha, esse tipo de serviço no Brasil, pelo menos, é considerado por muita gente inferior socialmente ou menos importante. O cliente frustrado ou contrariado, ele tende a reagir de um jeito mais irritadiço, inadequado, abusivo, às vezes até violento. E a gente precisa falar mais sobre isso. É inadmissível que isso aconteça. Mesmo que você se sinta chateado, frustrado, que não concorde com alguma coisa que te foi imposta ou que aconteceu naquele serviço, ainda assim não há nenhum motivo para você fazer tudo isso que eu citei agora. A gente pode demonstrar de uma maneira mais madura e tranquila que a gente não gostou de alguma coisa. Agora, distrato, não. E como foi o processo de colocar essas placas nas nossas paredes? Já fazia um tempo que eu queria, mas eu precisava estar segura sobre a minha equipe. Porque, obviamente, para a gente mostrar para os nossos clientes que eles estão sendo avaliados, a gente precisa garantir um mínimo serviço legal. Não estou falando que a gente não erre, que eventualmente o nosso serviço não escorregue em alguns erros e questões. Sim, isso acontece. Mas eu tinha que garantir minimamente que a gente estava preparado para ela, tanto em atender de maneira geral de um jeito muito bom, quanto para assimilar o impacto dessa placa. E olha, eu posso dizer que ele é muito maior nas nossas mídias sociais, quando a gente coloca essa placa na internet, ou quando algum cliente posta a foto dela e a gente reposta, o impacto e a reação ruim a essa placa ela é muito maior neste contexto, porque no nosso dia a dia, muitos clientes dizem: nossa, eu lamento por vocês, puxa vida, eu espero que eu não zere essa placa jamais, eu espero que eu contribui para que ela não seja zerada jamais. Existe isso. Existem aqueles que ficam contrariados, claramente contrariados com a placa, assim, mas não dizem nada e a gente percebe. Mas é isso, a gente teve que conversar com a equipe amplamente sobre o que seria o impacto disso. Eu devo dizer que, de algum jeito, essa placa segura um pouco essas reações não adequadas. Eu não tenho como negar isso. Isso acontece. Porque o ser humano, quando ele sabe que está sendo avaliado, gente, a gente muda, sabe? A gente se contém um pouco. O sorrir, você está sendo filmado. É isso. Não tem como negar que isso aconteça, né? E aí o que a gente combinou com a equipe? A gente combinou que quando aparecesse alguma situação desconfortável e abusiva o suficiente, assim, pra gente querer zerar a placa, a gente colocaria no nosso grupo de operação, a gente tem um grupo de operação na empresa inteira,
E a gente discutiria em grupo, em conjunto, se aquele comportamento do cliente ele é abusivo o suficiente para a gente zerar a placa, infelizmente, com toda a tristeza do nosso mundo. Porque às vezes o cliente está só mal-humorado. E aí não é motivo. Aí, definitivamente, o mau humor do cliente não é motivo, né? Ele não está num dia bom, somente. Ele vai te tratar com frieza, com um pouco de desdém, mas ele não vai te destratar. Mas quando a situação passa um pouco de um limite que a gente estabeleceu como apropriado para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, aí sim a gente zera a placa. Isso tudo é discutido no grupo. Então a gente precisa ter maioria do grupo para a gente zerar a placa. Essa placa, desde que a gente começou a fazer isso, já foi zerada algumas 5, 6 vezes, infelizmente, tristemente. A gente tem 2 lojas, elas são independentes, né? Uma das lojas está até longeva atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo. Tem uma que está há mais de 150 dias, com certeza. Uma outra está quase 80 dias, sem sermos destratados por clientes. Mas, infelizmente, acontece. A gente, na última, a gente teve um cliente que aos berros falava: você não vai zerar a placa? Você não vai zerar a placa? Triste isso, né? Essa pessoa precisa, no mínimo, de uma surra de divã. Porque ela projeta nesta placa comportamentos que estão lá, gritando dentro dela, com certeza, né? Existe uma reação bizarra que a gente recebe quando a gente posta nas mídias sociais, na internet, sobre a placa, que são clientes muito ofendidos, muito bravos, dizendo que a gente está desrespeitando o cliente ao fazer isso. E que eles também deveriam, então, ter a placa deles que dissesse: estamos há X dias sem sermos mal atendidos por vocês. Vocês já têm essa ferramenta. Como eu disse no vídeo anteriormente, essas ferramentas de avaliação já existem. Os nossos negócios, os nossos atendimentos são avaliados constantemente, diariamente. Alguns, aliás, a maioria, de 1 estrela, não é justa a avaliação. Não é. Algumas sim. A maioria não. A gente podia fazer um vídeo sobre isso, né? Acho que vai ser interessante. Mas assim, a gente vê clientes assim ofendidos. Mas ofendido por quê? Se a gente está simplesmente dizendo: olha, existe uma discrepância social aí que te autoriza a passar dos limites com aquele que você está julgando ser inferior a você socialmente. Porque se você estivesse diante de um médico, do seu médico, e você estivesse muito de mau humor, e ele te frustrasse de alguma maneira, você realmente pensaria 3, 4 vezes antes de destratar este médico, ou passar dos limites, ou levantar a voz. Eu não estou falando que isso não aconteça, mas é muito mais raro. Isso é muito mais passível de acontecer com o cara do estacionamento antes de você entrar na consulta do médico, com inclusive até a recepcionista do prédio de consultórios, né? Justamente porque existe uma discrepância social e é disso que a gente está falando. A gente, em compensação, recebe comentários infinitos, assim. Todos os vídeos que falaram da placa na internet viralizaram justamente porque pessoas que trabalham com atendimento constantemente, que se sentiram quase que vingadas e felizes por alguém estar falando sobre isso. Mas assim, muitas manifestações até de agradecimento por, graças a Deus, alguém está falando sobre isso, porque a gente não pode ser destratado dessa maneira. Então eu não estou falando de atendimento mal-humorado, que também não é legal. Se a gente está lidando com o consumidor final, a gente não pode ser mal-humorado. Eu acho que trabalhar com varejo de qualquer tipo, atendimento, serviço, pressupõe uma gentileza que é intrínseca a este ramo. Então, principalmente a gente na hospitalidade, né? Restaurantes, eventos, hotelaria. Quando a gente decide fazer isso, a gente precisa entender que a gente está lidando com o consumidor final, que gentileza é condição sine qua non para a gente fazer isso de uma maneira legal. Ainda assim, mesmo que a gente esteja num dia ruim, mesmo que a gente tenha sido mal compreendido, ou a gente possa ter não dado aquele atendimento mais ideal do mundo,
e o cliente tenha não gostado do nosso atendimento, ainda assim não é motivo para sermos destratados. Tudo bem? Estamos de acordo ou não? O que importa é, gente, não há nenhum motivo nesta vida para, mesmo que frustrados, mesmo que mal atendidos, destratarmos, levantarmos o tom de voz, usarmos termos inadequados num relacionamento, aliás, relacionamentos quaisquer, né? Usarmos termos inadequados, sermos assediados no nosso dia a dia profissional. Não há motivo e nada que justifique. Você ficou chateado com alguma coisa que aconteceu no seu serviço, que aconteceu em relação à empresa? Reclame. Aliás, a gente tem que reclamar sim. Eu gosto muito que o cliente reclame com a gente, gosto muito. A gente se sente muito privilegiado quando a gente recebe uma reclamação direta, porque a gente consegue avaliar, conversar com a equipe, a gente consegue tentar reverter a situação se a gente realmente pisou na pelota. E a gente faz isso mesmo, a gente vai atrás da pessoa, a gente conversa, o nosso barista ou a gente entra em contato, muitas pessoas entram em contato com esse cliente, a gente faz horrores para essa pessoa entender que a gente também não acha legal um atendimento ruim. Mas, de novo, gente, nada se compara. Um atendimento mal-humorado ou ruim não se compara com os distratos que acontecem. Hoje, uma das minhas funcionárias me perguntou como é que você consegue ser tão gentil com clientes tão inadequados. Eu simplesmente respondi para ela porque é melhor para mim. Porque quando a gente é desagradável, quando a gente passa dos limites, a gente sabe que a gente está passando dos limites, na maioria das vezes. E isso faz com que a gente se sinta também mal. Pensa, avalia. Então, ser gentil com as pessoas ao nosso redor faz com que, para mim, a minha vida seja muito melhor. Então, quem sabe, tenta aí. Né? O que não dá mais é a gente achar que é normal a gente gritar no telemarketing com alguém que está lá simplesmente levando porrada pela empresa que não se organizou direito, que está prestando um horror de serviço. Ou a gente ser desagradável e inadequado com um atendente que foi mal treinado. Na maior parte das vezes, gente, não é responsabilidade deste funcionário direto com quem você está lidando. E sim da empresa, do empresário. Né? Então, portanto, não sobrecarregue aquele que está levando todo o impacto dessa relação que é difícil e conturbada e estressante pela empresa, que não fez o dever de casa. É isso. Não faça isso. Não seja mais um que faz isso. Mas, de qualquer maneira, nós agradecemos muito todo o apoio e, aliás, a gente recebe muito mais apoio por isso. A gente, sim, conseguiu minimizar um pouco o impacto de atendimento nas nossas vidas por causa dessa placa. E eu desejaria que muitos outros negócios fizessem a mesma coisa e mostrassem para o cliente que não é ok ele passar dos limites só porque ele ficou chateado com alguma coisa, mesmo que com razão. Você não tem esse direito. E antes que você implique com o meu charuto, eu te pergunto que expectativa você tem sobre mim? Para ficar incomodado com o fato de que eu fumo charuto, que eu faço vídeos fumando charuto. Eu fico mais tranquilo quando fumo charuto, porque eu não fico tranquila fazendo vídeos. Não é tão natural para mim. Então, isso aqui é minha bengalinha, além de eu amar. Aliás, eu vou fazer vídeos sobre charuto e café, e essa combinação que é maravilhosa, já pediram. Vai ter. Então, guarda para você. Assim como você, eu acho que você tem todo o direito de se incomodar com isso, eu tenho todo o direito de ser eu. Né? Desde que a gente seja muito gentil. E aí, eu peço com muita gentileza que você comente, discorda desse assunto, do assunto da placa. Pode discordar, a gente conversa, vamos pensar mais sobre isso. Então, comenta, compartilha, se inscreve no canal, a gente vai ter mais métodos de preparo, a gente vai ter mais assuntos sobre café e a gente vai ter mais assuntos sobre gestão de cafeterias, com certeza. Que é um assunto que eu gosto e eu acho que é importantíssimo a gente continuar falando sobre ele.
Então, até o próximo café, ou charuto, ou os dois.